capítulo 6, versículo 10, onde a palavra de Deus nos diz, irmãos: nos demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podes apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Dois textos nós lemos diferentes. No primeiro, Paulo estava em Éfeso, escrevendo para a igreja de Corinto. Agora, quando Paulo escreve essa carta aqui, irmãos, Paulo está preso. Paulo tem mais experiência, Paulo tem mais bagagem, Paulo tem mais ensinamento para passar para mim e para você. A grande porta está aberta. Que porta que é essa? A porta da graça. Aleluia. A porta que nós estamos aqui hoje adorando a Deus. Oh, glória. Essa oportunidade que Deus nos deu. Obrigado. E se essa porta se fechar, todas as demais coisas na nossa vida vai para água abaixo. Verdade. E eu falo isso com toda certeza. Tem amigos meus, irmãos, que deixou essa porta se fechar. A principal de todas. Porque Jesus te ensina para nós buscar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você está na casa de Deus, adorando a Deus, buscando ao Senhor, irmão, fazendo a vontade de Deus, tudo anda na nossa vida. Eu creio, meu Pai. Vem choro, vem tristeza, mas a bênção chega na nossa casa. Deus supra nas necessidades espirituais e físicas. Mas quando nós fechamos essa porta, irmão, essa porta fecha por rebeldia, e essa porta fecha por falta de vigilância, porque nós esquecemos de um inimigo da nossa alma, a qual é esse adversário que eu vou falar hoje aqui para mim e para você. É aquele que nos rodeia, é aquele que trabalha 24 horas por 48 para destruir o nosso ministério, para destruir nossa casa, para destruir casamentos, para realizar esse plano satânico que ele realizou hoje nessa escola aqui em São Paulo, no nosso Brasil, e vem realizando. Meus irmãos, minhas irmãs, nós muitas vezes subestimamos esse inimigo. Nós esquecemos dele. E nós abaixamos a guarda. E no momento que ele não abaixa a guarda. Senhor. Tem um amigo meu, presbítero, que eu compartilhei com os irmãos que tinham desaparecido, servia na igreja, homem de Deus. Quando eu comecei na caminhada cristã, quando eu me converti, já estava lá, pregando, dirigindo um culto, fazendo o vídeo do Senhor. Um grande testemunho. E agora faz poucos meses que ele abriu a brecha, pulou da ponte de João Dias, tirou a sua própria vida. Outro amigo meu também, Santo Antônio, servia a Deus verdadeiramente, Espírito e verdade, falava em línguas, batizado no Espírito Santo, não vigiou, saiu da casa do Senhor, bateu a moto, morreu. O diabo não está brincando, irmão. Muitos adversários que Paulo aqui, tem muitos. Mas tem um principal que dá ordem aos demais adversários para parar a obra de Deus. E se não for misericórdia de Deus na minha vida e na tua vida, a porta a qual você está aqui hoje, sentado ouvindo a palavra, louvando, adorando, pode estar fechada. Porque o diabo, ele quer ver eu na prostituição, na droga, na criminalidade. O diabo quer ver você na vala. O diabo quer ver teu casamento acabado, teus filhos na droga. O diabo quer ver você na miséria. Esse é o desejo dele, porque ele não tem outra coisa a fazer. Ele vai matar, roubar e destruir. E o grande apóstolo Paulo, conhecedor disso, ao qual passou tantas dificuldades, e no fim da sua vida preso na masmorra, esperando o dia do julgamento para perder a cabeça, velho, sem dinheiro, sem riqueza, ele escreve cartas para a igreja de hoje. Aleluia. E para a igreja que há por fim. E aqui, irmãos, essa carta aqui ao Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma por volta do ano 60 depois de Cristo.
faz parte das 4 cartas prisionais: Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ela é considerada uma carta circular e não uma epístola simplesmente para uma igreja somente. A cidade de Éfeso era a principal rota ali da região de Roma, da província da Ásia. Era um local estratégico para o comércio, para tudo. Mas aqui esse local era um local onde o ocultismo, a idolatria era grande. Tinha um grande templo da deusa Diana, a deusa que era adorada, aonde tinha prostitutas no templo. A depravação. Você acha que o diabo ficou feliz com a chegada de Paulo ali? Não chegou, irmão. Você acha que o maligno fica feliz com alguém que se compromete a fazer a obra do Senhor? Não fica. Tem uma frase muito linda que eu vi no filme, no filme cristão, onde ele diz que quando você se torna precioso para Deus, você se torna importante para o diabo. E ele olha assim para mim e para você. E eu quero tratar 3 pontos aqui com base em Efésios 6:10 em diante. O primeiro ponto é o poder que nós temos para vencer esse inimigo. Aleluia. Paulo escreve em Efésios 6:10: Não demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Primeiro ponto aqui, irmão, esse ser, esse adversário, nós não vai dominar ele com a força do nosso braço. Ele não tem medo de carteirinha de membro. Ele não tem medo de óleo derrubado na cabeça. Ele não tem medo de presidente, de ministério, de pastor, de presbítero, de diácono. Ele não tem medo, ele não tem ninguém, irmãos. Ele só tem um, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Para esse ele se prostra, para esse ele não olha, para esse ele não levanta a voz, para esse ele não encara. E isso as provas da Escritura. Onde Jesus chegava, eles gritavam: o que tens tu com nós, Nazaré? Poderoso é o nosso Deus. Esse ele tem, nós ele não tem, irmão. Mas quando nós obedecemos a Deus em espírito e verdade, aí ele tem medo de nós. Porque quem está em nós é o sangue de Jesus, que tem poder no céu e na terra. E ele não tem poder quando Cristo está em nós. Verdade, meu Não tem Deus. macumba, não tem feitiçaria, não tem ocultismo, não tem nada que possa fazer ele atentar contra a nossa vida. Ontem eu fui num culto no lar, numa casa de uma família atribulada na minha rua. E desde a hora que aquela moça me chamou para fazer aquele culto no lar, é como se eu sentisse o diabo soprar no meu ouvido, pastor. Porque lá tem jovens que eu conheço que estão roubando, traficando, pessoas na prostituição. E você trabalhando, você vai nesse local, você pode enfrentar alguma coisa lá. Mas eu falei: Deus, foi ela que me chamou, o Senhor, não é eu que ela está me chamando. A palavra diz: quando nós vamos anunciar o Senhor, Cristo está conosco. E onde eu senti uma opressão muito grande o dia todo, mas nós foi lá. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá bradou naquele local. Deus deu livramento de morte. Deus falou de uma forma extraordinária, mas não era da vontade do maligno de me ir lá. E nem os irmãos que foram comigo ir lá levar a palavra de Deus para aquela família que necessitava. E Paulo aqui nos aconselha que a força está no Senhor, no seu poder. Não está em mim, não está em você, está em Deus. Oh, glória. Nós temos que se fortalecer no Senhor. Por isso que Tiago 4,7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando nós se colocamos embaixo da poderosa mão de Deus, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos livra. Meu Deus. Mas quando nós não se colocamos embaixo, nós estamos à deriva. Eu sou novo nos caminhos do Senhor. Vou fazer 6 anos que eu estou caminhando na casa do Senhor. Mas eu já tive algumas experiências, irmão. Experiência essa que quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falou: conta para os meus filhos. Experiência essa que a minha mãe e a minha esposa não deixam eu contigo. Eu tenho uma pessoa da minha família que ainda não se converteu a Cristo, mas Cristo está trabalhando na vida dela. E essa pessoa, na casa dela, um maligno se manifestou certo dia. E eu orei a Deus, falei: Deus, eu vou e eu e minha esposa em casa.
orei, abri a palavra e o Senhor confirmou, vai. E eu fui. E ao colocar os pés na casa da minha irmã ali, o Espírito Santo de Deus me toma. E eu fui marchando até lá em cima, no quarto, onde estava aquela moça, possessa com uma legião de demônios. Não eu, mas a misericórdia do Senhor. Nós tiramos do corpo, expulsamos. Mas você sabia que o diabo não brinca em ser visto, pastor. Aquilo foi 10h30 da noite. Eu fiquei todo elétrico, porque a situação, o poder de Deus toma a gente fica ardendo em chama, meu irmão. Fora do comum que Deus faz com a gente, é a misericórdia de Deus. Mas quando deu meia-noite, na porta da minha casa, da minha mãe, bateram na porta. Quando eu abro a varanda e saio para fora, tem um macumbeiro vestido de turbante dos pés à cabeça, possesso por demônio, e dizendo, mexendo no que era meu, aí no fundo. Eu estava no terreiro, e mexendo no que era meu. Naquele momento, Deus tomou minha boca e falou, Satanás, sapada daqui, no nome de Jesus, porque já expulsamos um, se tu vir, tu vai ser expulso também. E eles correram para dentro do carro. Glória a Deus. E saíram me xingando. No outro dia eu fui no culto, triste, chorando, aí meu Deus, eu te sirvo, pai. E como é que aquela pessoa vem na porta da minha casa e sai me xingando? Eu não sei se era ele ou quem que era que estava ali. Mas foi o diabo, irmão, que estava lá no centro de Macumba, onde ele estava, e viu o que aconteceu. Porque quando Deus me tomou na casa da minha irmã, Deus me levou para quebrar coisas de Macumba que tinha dentro da casa, de feitiçaria. E lá onde ele estava, ele mandou um vir, só que ele partiu em retirada. Porque maior que está em nós do que quem está no mundo. E para você saber que Deus guarda os seus, irmãos, ele me xingou, não xingou? No outro dia no culto, Deus tomou a boca da profeta, que não sabia de nada, veio na minha direção e falou, ei, aquele gordo, aquele magro que foi na tua porta, nenhum deles te xingou, assim diz o Senhor, ele não volta lá mais, porque o anjo está com a espada desbanhada, e se ele botar a ponta do pé, aquele que dá, o anjo mata. 2 dias depois ele liga para minha irmã e fala que não poderia ir lá mais, porque ele me xingou, e o tal das coisas lá falou que ele estava proibido de entrar lá. Eles foram lá buscar as coisas dele, minha mãe é que prova. Ele falou, não vamos entrar, vamos ficar aqui fora, pega nossas coisas e estamos indo embora. Glória a Deus. Protege, guarda e livra, irmão. Nós temos um Deus vivo que não dorme. Generoso. Satanás opera até onde Deus deixa. Depois que Deus chega, a festa acaba. A luta na minha vida, o aniversário na minha vida e na tua vida só está onde Deus deixa. Quando Deus chega, a festa acaba. O valente só fica na casa quando o valente da tribo de Judá não chega. Quando o valente da tribo de Judá chega, todos partem em retirada. Deus é poderoso, meus irmãos. Nosso Deus é dono de tudo e dono de todos. Nosso Deus controla os céus e controla a terra. Nosso Deus é o ódio, o mato, vai até a areia, da areia que não passa. Nosso Deus foi o mesmo Deus que chegou para aquele demoniado gadareno que estava possesso por uma legião de demônios, e eles tiveram que se prostrar diante dele. Não há enfermidade, não há doença, não há nada nesse mundo que possa operar o agir de Deus, irmãos. Até ele trabalha para Deus. Muitas das vezes nós achamos que o nosso Deus está pegando briga com ele, não está. Nosso Deus não briga com ninguém. O nosso Deus está no trono dele. Como Martinho Lutero disse, ele está na coleira de Deus e faz o que Deus quer. A prova disso está no livro de Jó. Não tema ele, mas também, meu irmão, minha irmã, não brinque de ser crente. Não brinque. Porque se Deus por um segundo tirar a proteção da minha vida, da tua vida, acabou. A prova está na vida de Jó. Deus falou, só não toca na vida dele, só não mata ele. E ele não matou nem a mulher nem Jó, porque um são só carne, mas no resto ele tocou em tudo. Assim na minha vida, na tua vida, irmãos. Nem aqui hoje eu estaria, se fosse da vontade dele.
Mas Deus nos preparou, nos guardou para esse momento aqui hoje. O primeiro ponto aqui é o ponto para vencer o inimigo, o qual eu já disse, é na força do poder do nosso Deus. Segundo ponto, irmão, nós temos que conhecer o inimigo. Jesus, ele conta uma parábola na Bíblia, muito interessante, em Lucas 14, 31, 32, que ele diz: o qual é o rei, que indo à guerra, a peleja, contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Do qual outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, é nós com esse inimigo. Não tem como nós vencer ele sozinho. Esse ser nós só vence com Deus. Nós precisamos conhecer ele. Esse ser, irmãos, primeiro ponto, nós não podemos duvidar da existência dele. Hoje o mundo tem tirado a existência dele. Pessoas não creem nele, mas estão servindo a ele. Pessoas não acreditam mais na existência dele. E ele existe, está ao nosso derredor. Outro ponto é que nós não podemos atribuir tudo ao inimigo, porque muitas coisas é nós que fazemos, nossa atitude errada. Aí é mais fácil colocar a culpa no inimigo, que é só expulsar, do que falar que é o nosso próprio caráter, que precisa de transformação. Porque a nossa transformação é muito trabalho. Verdade. É muito. É tanto trabalho que Jesus vai voltar e nós não vamos estar do jeito que Jesus queria que nós estivéssemos. Nós vamos subir pela graça, porque depender de obra nossa, nossas próprias mãos não sobem nunca. Algumas passagens bíblicas falam desse inimigo. É Isaías 14, 12 ao 14, que diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que derribava as nações, e tu que dizia no teu coração: eu subiria ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens, e semelhei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28, do 13 ao 19, também relata falando sobre esse ser. Esse ser, irmãos, era um querubim ungido, estava diante de Deus. Era responsável por louvores e adoração a Deus. Tinha formosura fora do comum. Quem você acha que está por trás da moda do mundo? Quem você acha que está por trás dessas músicas que induzem aos desejos carnais do mundo? Quem está por trás de toda esse teatro, essa sujeira que o mundo tem criado? Ideologia de gênero e tantas outras coisas. Leis criadas para vir contra a palavra de Deus. É ele soprando nos ouvidos dos seus servos. É ele arquitetando contra os servos do Senhor. Esse ser conhecido como o pai da mentira. Ele provocou a rebelião no céu, irmão. Apocalipse 12, 4 vai dizer: e a sua causa levou após si a terça parte das estrelas do céu. Meu Deus. E as lançou sobre a terra. Como o ser conseguiu fazer isso? É o ser milenar, a sua idade foge da nossa mente. Ele enganou os primeiros habitantes da terra, Adão e Eva. Fez eles negar a verdade da palavra de Deus. Fez eles negar a realidade da morte. Fez eles olhar para o seu egocentrismo, para si mesmo, realizar sua própria vontade. Meu Deus. Esse ser, ele pediu permissão para peneirar Pedro, cirandar ele, quando Pedro achava que era alguma coisa. Lucas 22, 31, 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A palavra cirandar significa que o maligno pediu para peneirar Pedro, para mostrar que ele não passava apenas de uma casca, e não de um trigo. Esse é o ser, irmão. E esse ser, ele tem um reino. Ele tem uma organização. Tem o que manda, tem o que obedece. Ele trabalha contra quem? Contra a igreja. Ele é um ser estrategista. Em Efésios 6,11, Paulo diz que astutas ciladas do diabo. Astutas quer dizer que ele pensa antes de agir, calcula, estuda.
Meu Deus. Cilada significa que ele trabalha segundo um método. Do jeito que ele trabalha para tentar me derrubar, ele não vai trabalhar da mesma forma com você. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda-nos, Pai. Para cada um ele vai planejar algo. Para cada um ele vai vir de uma forma. Nós temos que estar vigilantes, irmãos. Filho não se apega à fé da mãe. Ah, minha mãe é mulher de Deus, meu pai é homem de Deus. Olha aí, Jesus. Vou me guardar embaixo das asas dele. Não. Cada um dará conta de si mesmo. Não é porque o pai é firme na fé que você vai andar todo torto e achar que você não vai ser castigado. O maligno não toca naquele que está embaixo do sangue de Jesus, irmão. Meu Deus. Ele é um ser invisível. É um ser maligno que tem muitos nomes. Não vou dar o nome dele aqui para não dar ibope para ele. Ele é um inimigo persistente. Efésios 6,13 diz, Paulo fala aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Por que ficai firmes? Porque ele não vem uma vez e para a nossa vida, não. Ele vai vir e terá nos parar diversas vezes. Tirar nós da porta da graça. Foi assim que Jesus, Lucas 4,13, e acabando o maligno por orientação, ausentou-se dele por algum tempo. Depois ele voltou, usando a boca de Pedro, usando a multidão para fazer Jesus desviar a cruz. Ele volta. Elias, irmão, diante de uma grande vitória, depois fugiu quando baixou a guarda. Sansão foi preso pelo filisteu depois de vencê-los. Davi venceu exército mais exército, mas caiu no laço da luxúria. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança. No Antigo Testamento você não vê esse ser agindo, como ele aparece nitidamente no Novo Testamento, mas ele está no Antigo Testamento todo também, irmãos. Ele está lá escondido. Cada vez que algum servo de Deus foge da presença de Deus, cai em algo errado, acontece uma luta, pode ter certeza que ele está ali por trás muitas vezes. E não é diferente na nossa vida. Por isso nós temos que pedir sabedoria a Deus, discernimento a Deus, visão para Deus. Ele é um ser numeroso. Efésios 6,12 vai dizer que é principado, autoridade maligna, príncipe desse mundo. Seres mais seres, irmãos. Quando você vai ler as cartas do 1 Coríntios, você vê que a idolatria, a imagem, por trás disso tem um demônio. Países aí adoram ratos, adoram animais, faz sacrifício de outras coisas. O intuito desse ser é fechar a porta do Evangelho, é fechar a porta da graça, é fechar a porta da mensagem cristocêntrica. Não tem nada melhor do que um ministro pegar uma palavra que não adverte você de nada. O inferno bate palma cada vez que acontece isso na terra. Cada vez que acontece isso. E o que nós precisamos para enfrentar o inimigo? É o equipamento, irmão. E Paulo descreve usando uma figura como a armadura da época, dos soldados da época. Paulo começa em Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aqui Paulo traz uma figura do cinturão da época. O cinturão era o principal objeto da armadura. Sem o cinturão não conseguiria se locomover, não conseguiria botar espada nem nada. Ficaria torto. O que significa a verdade? Cristão tem que andar na verdade. Aleluia. Cristão tem que ser a verdade. Cristão tem que pregar a verdade. Porque Jesus é verdade, a palavra é verdade, Deus é verdade. Se não tem a verdade, se tem mentira no meio, se tem engano, Deus não está no meio, irmão. Paulo fala, tenha a verdade como princípio da tua vida. Seja íntegro no princípio da tua vida nesse período. Porque não vai ter acusação. Nesse dia na casa, lá onde teve acontecimento, onde teve os irmãos, teve um irmão que foi botar a mão na coisa lá. No momento ele olhou para a cara dele e falou, tu quer pôr a mão sobre mim, é? Vou começar a falar aqui tudo aqui. A pessoa saiu, caladinho, correu. Vai sentar na verdade. Sei quem é.
colocar a mão em alguma coisa, Jesus, mas tu quem és? nós estamos envergonhados, irmão. Por isso que todo dia acordou, Deus me perdoa. Purifica-me, santifica-me. Perdoa meus pecados, em atitude, em palavras e pensamentos. Estou aqui diante de ti, tu me viu, tu me conheces. Rasga o telhado da tua privacidade para Deus, irmão, porque Deus está vendo tudo. Aleluia, Jesus. Seja verdadeiro diante de Deus. Aí Paulo diz aqui, ó, Efésios 6,14 ainda, a parte B, investindo a couraça da justiça. Isso aqui é uma peça da armadura que vem do pescoço ao peito, proteger o peito. E faz referência aqui, irmão, é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo. A nossa justiça não vale nada, é pano de imundícia, sujeira. Mas a justiça de Cristo que nos veste, que nos lava, que nos torna íntegros, puros, lavados e filhos do Deus vivo. E Paulo diz, vista-se com a couraça da justiça. Se apega em Cristo, se apega em Jesus Cristo, porque é Ele que morreu por você na cruz do Calvário, pagou os seus pecados. Se apega nele, não confia na tua própria justiça, não. Olha para Cristo. Terceira parte da armadura que Paulo fala, e calçado do Evangelho, 6,15. Efésios 6,15, calçado os pés da preparação do Evangelho da paz. Os soldados romanos, irmãos, usavam uma sandália com cravos na sola, para lhe dar segurança e agilidade na caminhada, e quando corriam. E aqui Paulo nos dá uma direção, um ponto, em calçado os pés da preparação do Evangelho da paz. Para esse mundo nosso sujo, podre que estamos vivendo aqui, não vai ter política para a gente nele não, irmão. Não vai ter homem nem mulher para a gente nele não. O único jeito é a pregação da palavra de Deus. Ela tem poder para curar, para libertar o mais vil pecador, para fechar boca de fumo, para libertar feiticeiro, para trazer transformação para a nação todinha. Ela tem poder, onde ela chega ela vai fazer isso. Mas quando a palavra de Deus não está verdadeiramente sendo anunciada, lá começa a pior coisa que poderia acontecer. E um belo exemplo é a Europa de antigamente, centro de avivamentos. Hoje você vai lá, o índice de ateu está fora do comum. Antigas catedrais, igrejas lindas, que onde teve avivamentos lá dentro, tem locais lá que virou bares, virou prostíbulos. Por quê? A palavra de Deus foi colocada de lado. Nós temos na nossa mão, irmão, a maior arma. E essa arma aqui o maligno não gosta dela, que é a palavra de Deus. Porque é a palavra que traz salvação, é pela palavra que traz cura, é pela palavra que traz libertação. Não tem outro meio, irmão. Não tem outro meio, não tem nada que possa fazer. Não é a minha oratória, não é a teologia, não é nada disso não. É a palavra. Quantos testemunhos aqui nós temos que Deus libertou por um simples versículo? O nosso irmão Chagas mesmo, ele disse que foi liberto quando leu em Éfeso: acorda, tu que dormes. Tantos outros testemunhos, irmãos. Pessoas que viram um versículo escrito na parede, pegou um folheto no chão, leu. Por que aconteceu isso sem uma pessoa, sem você? Porque não está tendo quem pregue. E se não tiver quem pregue, as pedras irão pregar. É verdade. Deus vai levantar. Mas nós temos a missão, irmão, para combater esse ser, a potestade, o maligno, é pregar a verdadeira palavra, ensinar, instruir. A quarta arma, irmão, Efésios 6,16, Paulo diz: e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podes apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o escudo é o principal peça que o soldado não poderia ir sem ele. Se ele fosse sem ele, era suicídio. O escudo, na época, servia até para quando o soldado se feria, deitava o escudo, colocava ele em cima e trazia como uma maca. Porque nós andamos por fé e não por vista. Você não anda pelo que você sente, pelo que você vê. É fácil você ouvir, ver e permanecer. Agora você não vê nada, não escuta nada, não sente nada, eu quero ver a nossa fé verdadeira, irmão. É aí. É como Abacuque, quando ele viu todo aquele desastre em Judá.
E ele ora a Deus, e Deus responde da forma fora do comum. Usa um povo pior do que Judá para castigar Judá. Aí Abacuque se confunde. Mas aí ele entende, irmão. Ele escreve, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que haja fruto na viga, todavia eu louvarei o Senhor. Nós dizemos por fé, irmão. É a fé, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos ter uma fé verdadeira, firmada em Cristo Jesus, e não em coisas, e não em objetos, e não em dinheiro, e não em homens, mas em Jesus Cristo, irmão. Aleluia! Em Jesus, irmãos. A fé firmada em Cristo. Nós não podemos ter a fé firmada só em sinal. Verdade. Em pão e peixe, como aquela multidão de João 6, que só estava atrás do pão e do peixe. Mas quando Jesus olhou para ele e falou: em verdade vos digo, que vocês não buscam, não pelos sinais que viste, mas porque comessem do pão e vos saciaste. Mas comei da verdadeira comida do céu, que é o pão do céu. É o Senhor Jesus Cristo, irmão. Nós precisamos ter uma fé firmada em Cristo Jesus. O quinto ponto dessa armadura é o capacete da salvação. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação. Nossa mente, irmão, é um campo de batalha. Cristo morreu por você. Já foi dada salvação para você. Não deixa esse ser querer jogar na tua mente que você é um derrotado, que você não tem valor, que você não presta. Porque é isso que ele tem feito com muitas pessoas, para fazer pessoas atentar contra a sua própria vida. Cristo pagou um alto preço por você, ele te comprou. Você tem valor sim, Cristo te resgatou. Aleluia. Pagou o preço, morte de cruz. Se fez pecado por amor de você e por amor de mim. Tem uma salvação para você, uma coroa da vida eterna. E esse ser, ele tenta de toda forma tirar a salvação da nossa vida, porque ele mesmo não tem mais salvação. O equipamento dessa armadura que Paulo nos aconselha, a espada do Espírito, Efésios 6:17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi com essa espada que Cristo derrotou o maligno diante de 3 tentações. Transforma essas pedras em pães, se tu és filho de Deus. Jesus falou: está escrito. Aleluia. Ele pega Jesus, leva o pináculo do templo e fala para ele pular. Ele distorce a palavra de Deus ali. Porque o diabo também conhece a palavra, mas não vive a palavra. E Jesus fala: mas também está escrito: não botar à prova o Senhor teu Deus. Ele pega Jesus, leva no mais alto templo, e aí ele vira o primeiro pregador de prosperidade. Tudo isso te darei, se prostrado tu me adorarás. E Jesus falou: aparta de mim, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. É com a palavra que você vai derrotar. É por isso que a gente tem que meditar, irmão. Estar no culto, ouvindo a pregação, participar dos cultos de ensino, ter a meditação na Bíblia para ler. Porque na hora que ele chega e definiu, usando alguém, alguma situação, na hora o Espírito Santo brilha na tua mente o versículo e a palavra. Na hora. Meu Deus. Aleluia. E você já sabe quem é que está por trás disso. Você já sabe quem é que está dando a oferta. Você já sabe quem é que está oferecendo algo que lá na frente não vai valer nada. Esse ser, meu amado irmão, minha irmã, é ele que tem tentado fechar a porta da minha vida, da tua vida. Porque se ele fechar essa porta da graça, como eu falei no início da pregação, a porta de nós vemos cultuar a Deus, a porta da nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, todas as demais irão ser fechadas. Ele não está interessado em tirar teu carro, não. Ele não está interessado em destruir tua casa, não. Ele está interessado em te matar e me matar. Leva a nossa alma para o inferno, junto com a dele. Isso é o interesse desse ser. Mas está repreendido no nome de Jesus. Aleluia. Porque maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Meu Deus. Amém? Se coloque de pé, irmãos. Estarei